Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje vai ser mais ensino mesmo, viu? Aula mesmo, de nada muito pentecostal, mais didático, né? Mas é necessário. Vamos para Romanos? A gente vai começar a estudar Romanos. Já tivemos 4 aulas sobre relacionamento e oração, intimidade. Tivemos 2 aulas sobre pecado e agora a gente vai meio que mesclar para entendermos a fé, Amém. entendermos quem é o nosso Deus, a quem servimos, o que é o Evangelho, o que é o cristianismo, qual é a nossa religião. E vamos lá para Romanos. Nenhum livro melhor na Bíblia para nos ensinar o que é o Evangelho de Deus do que o livro de Romanos. Sabe por quê? Porque quem que escreveu Romanos? Alguém sabe me dizer? Quem que escreveu Romanos? Será que foi Paulo? Vamos lá no último capítulo de Romanos. Vamos correr para lá. Romanos, acho que é 16, não é? O último capítulo? 16... E o versículo, vamos achar o versículo aqui, 22, alguém lê aí, Romanos 16, 22. Tá vendo? Lê lá Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi... E eu jurava para vocês que até eu ler com os meus próprios olhos eu falava que fora Paulo que escrevera Romanos. Paulo, ele talvez tenha sido o autor. Deus abençoe, homem. Paulo talvez tenha ditado, mas o cara que pôs a mão na massa para escrever foi esse tal de Tércio aqui, não foi? Paulo, eu acho que ele foi falando, Tércio, escreve aí. E o Tércio foi o escrivão. Vocês não sabiam disso, né? Eu também não sabia. Eu fui ler e eu falei, é verdade esse negócio, meu Deus do céu. Mas, embora Tércio tenha redigido, Paulo é o autor, foi Paulo quem escreveu, né? E Paulo, ele era um missionário, ele era um apóstolo e o sistema dele era o seguinte, ele fazia viagens missionárias. E aí ele chegava na cidade de Filipos, um exemplo. E aí ele ia para a praça, porque na praça ele pode pregar à vontade, não é? E aí ele começava a pregar o Evangelho de Deus. E aí, na primeira pregação, provavelmente alguma família já se convertia. Aí ele chegava para essa primeira família e falava, e aí, a gente pode abrir um ponto de pregação lá na tua casa? E aí a família aceitava, Paulo pulava para o ponto de pregação, e aí lá nascia uma igreja. Paulo ficava alguns meses, dependia muito da cidade, não é? Algumas cidades ele passou 6 meses, algumas cidades ele passou tempo maiores, mas ele ficava um tempo ensinando a fé, ensinando o que é o cristianismo, ensinando o que é servir Jesus. E aí, na mesma proporção que ele ensinava os irmãos o que era o cristianismo, ele preparava um obreiro para ficar no lugar dele. Ele preparava um pastor para ficar lá. E aí, dado o tempo necessário, Paulo pulava fora para outra cidade, para a próxima cidade na qual ele ia fazer a mesma coisa, e aí ele deixava um obreiro, ele deixava alguém lá responsável pela igreja. A maioria das vezes que Paulo entrava numa cidade era assim que ele fazia. Esse era o processo de instalação de igrejas de Paulo. Só que Roma não foi Paulo quem abriu igreja. Não foi Paulo quem fundou a igreja em Roma. Provavelmente, se vocês lerem lá em Atos 2, diz a palavra de Deus que quando o Pentecostes, vocês lembram, né? O Pentecostes se derramou sobre os irmãos que estavam lá, diz a palavra de Deus lá em Atos 2 que havia romanos na cidade. E aqueles romanos, eles ouviram a pregação do evangelho na própria língua deles. É isso que está escrito lá. Então, muito provavelmente, esses romanos aceitaram Jesus, foram cheios do Espírito e correram de volta para a cidade deles, para Roma.
E aí quando eles chegam em Roma, eles vão falar do evangelho, eles vão abrir igreja, eles vão querer cultuar a Deus, mas eles sabem o teor da fé? Eles sabem como se dá o cristianismo? Não. Então, por isso que provavelmente Paulo escreveu essa carta para os romanos. Ele escreve a carta para Roma para deixar bem ensinado à igreja de Roma qual era a fé e qual era o Deus que eles estavam adorando e servindo. Então, por isso que não tem livro melhor para a gente aprender o que é o cristianismo do que o livro de Romanos. É o melhor livro na Bíblia para a gente aprender o que é o cristianismo, o que é a nossa religião, qual é a fé que professamos. E Paulo, em Romanos, ele abre tudo, ele desvenda os nossos olhos com relação à fé que nós servimos. Amém? A gente não vai versículo por versículo como exposição, porque não dá tempo, porque eu quero tentar hoje ir até o capítulo 3. Nós temos que estudar até o capítulo 8. Até o capítulo 8 nós entenderemos tudo sobre o cristianismo. Então hoje a gente vai tentar ir até o 3, para a gente entender o que é a religião que nós servimos. Amém? Vamos lá para Romanos 1 e o versículo, vamos começar no versículo 15. Romanos 1 e 15. Abriram aí? Diz assim, ó, Romanos 1 e 15. E assim, é Paulo que está dizendo, tá? E Tércio está escrevendo, amém? E assim, quanto está em mim, Paulo dizendo, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então a gente, lendo isso, entende que tinha cristãos em Roma, só que Paulo tinha que anunciar esse Evangelho, tinha que explicar o que era esse Evangelho para os romanos. E ele aqui diz, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. E alguém sabe me dizer o que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas. Se você for lá eu não sei qual é a raiz da palavra, se ela é hebraica, se ela é grega, se ela é latina, eu não sei. Mas se você ir lá na raiz, você vai ver que o significado da palavra evangelho significa boas novas. E boas novas, sabe por quê? Porque todas as religiões que existem no mundo, desde a antiguidade até hoje, todas elas, o meio de salvação, o meio de remissão, o meio de você se salvar é mediante as obras que você pratica. Se você é um espírita, eu não tenho muita familiaridade com esse assunto, mas se você é um espírita, eu vou falar isso daqui superficialmente, mas se você é um espírita, você tem que fazer boas obras, porque você fazendo boas obras, você vai ser, como que é a palavra que eles usam? Você vai vir num outro corpo, uma pessoa reencarnada, uma pessoa melhor, não é isso? Não é isso a pregação do Espiritismo? Então olha lá, é uma pregação, é uma religião que a base dela é nas boas obras para você conseguir o quê? A sua salvação. Não é isso? A religião budista se dá da mesma maneira. Você executa boas obras, você medita, você eleva o seu corpo espiritual para que você alcance a sua salvação, o seu bem-estar. Todas, meus irmãos, todas as religiões do mundo, você é salvo pelas obras que você pratica. E aí vem Paulo e fala, o que eu vou ensinar para vocês é o Evangelho. E essa palavra, quando eles entenderam lá, eles entenderam assim, o que eu vou ensinar para vocês é uma boa nova. É algo diferente do que vocês já estão acostumados a ver. O judaísmo, você tem que cumprir as leis de Moisés, porque se você cumprir as leis de Moisés, você é salvo, entendeu? Todas as religiões, a base de salvação se dá nisso, na prática das boas obras. E aí vem Paulo e fala, o Evangelho, as boas novas que eu vim trazer a vocês, não se dá
dessa maneira. Não somos salvos pelas boas obras que praticamos. Diego, como assim? Não somos salvos pelas boas obras que praticamos. E a gente vai ver isso com os nossos próprios olhos aqui dentro. Por isso que é tão importante todo obreiro estudar o livro de Romanos. Vamos lá? Vamos começar? Capítulo 1 e o versículo 18. Vamos pular para o 18. E aqui o apóstolo Paulo vai falar do mundo lá fora, tá bom? Aqui ele está falando dos ímpios. Ele está falando daqueles que não têm a salvação. Ele está falando daqueles que não têm uma igreja e congrega e adora Jesus Cristo. Ele está falando dos ímpios. E a gente vai logo discernir isso dentro do texto. 1,18 nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Ele vai falar, Deus está irado, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. A impiedade vem do termo ímpio. E ímpio, quem que são? Eles lá fora. Nós somos justos. O antônimo, o contrário de ímpio é justo. Então ele vai falar, Deus está irado com o ímpio. Vamos lá, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ele vai falar assim, sabe por que Deus está irado com os ímpios? Porque Deus deu a se conhecer a eles. Deus se mostrou a eles. E eles não quiseram Deus, por isso que Deus está irado com eles. É isso que Paulo está falando. Olha o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, ou em algumas traduções vai dizer, porque os seus atributos invisíveis, Paulo está falando, se o ímpio, se a pessoa lá fora nunca ouvir a palavra de Deus, Deus ainda está irado com ele. Como assim, Diego? Ele nunca ouviu falar sobre Jesus, ele nunca ouviu falar sobre a palavra de Deus? Como que a gente pode então condenar uma pessoa dessa? Paulo vai falar, está condenável, é indesculpável, sabe por quê? Por causa dos atributos invisíveis de Deus. E quais são os atributos invisíveis de Deus? O amor é um deles. Nós, justos, filhos de Deus, crentes, nós temos o amor dentro do nosso coração, não temos? Eles lá fora têm? Eles têm também. Eles também amam. O ímpio lá fora não ama o seu filho? O ímpio lá fora não ama a sua esposa? Então, Paulo vai falar que só isso já é suficiente para eles reconhecerem que existe um Deus. O perdão. Nós temos o perdão aqui dentro, não temos? Eles lá fora também perdoam? Também perdoa. Isso é um atributo invisível de Deus. E Paulo vai falar, Deus está irado com eles, porque mesmo se eles nunca ouvirem falar do Evangelho, nunca ouvirem falar da palavra de Deus, Deus ainda assim se manifestou para eles, e eles escolheram não aceitar o Criador, não adorar o Criador. E aí, Paulo continua, versículo 20. Tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entende, claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Paulo usa um outro argumento aqui. Paulo vai falar, gente, olha para o nascimento de uma criança, olha para o nascimento de um bebê. Do nada começa a se formar algo dentro do ventre de uma mulher, e aí aparece 2 olhos, aparece ossos, aparece cabelo, e tudo funcionando perfeitamente, tudo funcionando, não tem como ser obra do acaso. É isso que Paulo está falando, não tem como ser obra do acaso. Você é mais crente se você acreditar que isso é obra do acaso do que se você acreditar que isso foi um Criador que fez. E Paulo está falando, olha lá, se você olhar para a criação, olhe para uma árvore e vê o funcionamento dela, olhe para uma planta, olhe para uma flor, olhe para um animal, olhe para o ser humano e vê o funcionamento dele, não tem como não dizer que teve um Criador. E Paulo está falando, por essa maneira, por esses argumentos, eles
são indesculpáveis e a ira de Deus está sobre eles. É isso que Paulo vai falar. Ele começa falando isso, e bem verdade é o que Paulo está falando, não é? Não concordamos com o que o Paulo está falando? Mesmo que nunca tenha sido pregado, eles têm por obrigação enxergar Deus. Seja nos atributos invisíveis ou seja na criação, eles têm por obrigação enxergar Deus. E aí Paulo continua, verso 21. Porquanto... Os evolucionistas contestam isso. Contesta, mas tem como falar que é obra do acaso? Não tem como falar que é obra do acaso, não tem como. Vamos lá, verso 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. E olha aqui que está o porém. Paulo vai falar, eles viram que tem um Deus. Eles viram que tem um Criador, porque não tem como olhar para a criação e não ver um Criador. Não tem como olhar para os atributos de Deus, sentir os atributos de Deus e não perceber que tem um Criador. E a Bíblia diz que então, portanto, tendo conhecido Deus, não fizeram o quê? Glorificaram Deus. Esse foi o erro deles. Não glorificaram Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo, ó os evolucionistas aqui, dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. É isso que Paulo está falando. Olha lá, e mudaram a glória do Deus que não se corrompe em semelhança do quê? De imagem, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Olha o que Paulo está falando. Paulo é todo, parece que ele está vivendo nos nossos dias, não parece? Olha o que ele está falando. Ele está falando, viram Deus na criação, só que ao invés de glorificar Deus, falaram que aquilo que foi que criou o mundo, falaram que aquele negócio que foi que criou o mundo, e isso se acendeu a ira de Deus sobre a humanidade. Por isso, verso 24, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Está vendo aqui o início de tudo? Está vendo aqui o princípio de tudo? Olha lá, o mundo está como que está, o mundo está a imundícia que está, porque eles viram Deus e pegaram a glória que era para Deus e colocaram a glória em outra coisa. E aí diz a palavra de Deus que então Deus os abandona, Deus se vira contra eles, a atenção de Deus não está mais com eles. E quando isso acontece, aí toda sorte de concupiscência, toda sorte de imundícia invade a vida deles. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia do seu erro. Está vendo de onde começou tudo? Tudo começou. A imundícia que nós vemos lá fora começou porque eles viram Deus, mas escolheram glorificar outra coisa. E Deus então tirou a atenção que estava sobre eles. Deus então virou as costas para eles. E o simples fato de Deus não estar mais interessado neles trouxe sobre eles toda sorte de imundícia, toda sorte de porcaria, toda sorte de maldição. Então, Deus ele é mau? Deus ele não é mau. Deus ele traz o mal? Não, Deus ele não traz o mal. Ele simplesmente faz o quê? Ele se vira. A falta de Deus é o mal. A falta da atenção de Deus é o mal. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Não é que Deus vai lá e com a sua ira, ele pega e derrama o mal sobre tal nação. Não, Deus simplesmente faz o quê? Dá as costas. Deus simplesmente os abandona. E o abandono de Deus é que traz
toda a maldade e perversidade do coração dos homens. Vamos continuar. 28. 1:28. E vai dar tempo, até o 3, hein? 1:28. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, nossa, cansa, hein? Desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Isso daqui tudo a gente vê aonde? No mundo, não é? Nós não vemos isso no mundo? A gente vê tudo isso no mundo. E está vendo aqui o princípio de tudo? O princípio de tudo. Por que o mundo está assim? Nós vemos aqui. Os quais, 32, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. E aí a gente tem que voltar para o versículo 20. O finalzinho. Para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis ou indesculpáveis. Não existe desculpa para eles. A ira de Deus está sobre eles e eles estão condenados para o inferno. Eles vão para o inferno, é isso que a Bíblia nos diz. E não é porque Deus vai jogar eles no inferno, não. Deus simplesmente fez o quê? Virou as costas. É isso que Paulo está nos ensinando. E aí, nós concordamos. E nós nos alegramos. Louvado seja o nome do Criador, porque eu não estou lá fora. Estou aqui dentro, não é? Opa, isso daqui tudo foi para os ímpios. Eu sou o quê? Justo, não é isso? E aí, aqui a gente incha, porque aqui a gente condena, aqui a gente, tá certo Deus, joga no inferno mesmo, tá certo Deus, pode jogar. Essa é a conclusão que nós, depois de ler esse capítulo 1, chegamos. Só que aí, no capítulo 2, Paulo agora não vai mais falar do mundo, do ímpio. Paulo vai falar do povo de Deus. Tá bom? Agora o capítulo 2 é para nós, não para eles. O capítulo 2 de Romanos é para nós. E vamos lá. Portanto, és também inexcusável, indesculpável, quando julgas. E aqui a gente estava julgando. Tá certo, Deus, pode jogar no inferno, porque não adoram o teu nome. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Pois tu que julgas o outro fazes o quê? O mesmo. E aí pesa para cada um de nós, não é? Porque Paulo olha para dentro da igreja, agora Paulo olha para o povo de Deus, para o povo escolhido, e fala: agora vamos falar de vocês. A gente está julgando o mundo lá fora, mas a gente não faz as mesmas coisas que o mundo lá fora faz. Então como que a gente quer que o mundo lá fora seja condenado? Se Deus exercer a sua justiça sobre nós, nós também estamos fritos. É isso que Paulo está falando. E bem sabemos, verso 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus, ele não vai passar a mão em cima de nós só porque a gente está aqui dentro. Paulo está falando isso. Deus, ele não vai passar a mão em cima de nós só porque a gente está aqui dentro e não está lá fora. Verso 3. E tu, ó homem, que julgas os que tais coisas fazem, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Ele vai falar: tu julga lá fora que merece ir para o inferno mesmo, mas se tu faz aqui dentro, tu acha que tu tem a benevolência de escapar do juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas da benignidade, da paciência, da longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento?
E aqui agora ele está bravo com os de dentro. Ele está bravo com os de dentro. Verso 17, vamos pular para o 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e nós temos por sobrenome judeu. Judeu aqui é, entre aspas, o povo separado, o povo escolhido. E quantos de nós não temos esse sobrenome? Não temos? Eu sou escolhido, eu sou separado, eu sou povo escolhido, eu sou a noiva do Cordeiro, não é isso? E aí ele vai falar: eis que tu, que tens por sobrenome povo de Deus, e repousas na lei. Nós não dormimos na lei, descansamos na lei de Deus, não descansamos? E te glorias em Deus. Nos gloriamos em Deus. Eu tenho autoridade do Deus. A gente se gloria em Deus, lógico que se gloria. Ele está falando para nós isso. E sabes a sua vontade, não sabemos a vontade de Deus? E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes. Quando eu vejo alguém fazendo algo bom, eu vou lá e falo: parabéns, está aprovado, é isso mesmo. Verso 19: confia que és guia do cego, luz dos que estão nas trevas. Daqui é tudo para nós. A gente não acha que a gente é guia de cego? A gente não acha que é condutor de quem está em trevas? 21. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Como complica para nós. Tu, pois, que pregas que não deves furtar, tu faz o quê? Tu não furtas? E aí complica para nós, porque eu prego aqui em cima que eu não posso roubar, não é? Só que eu tinha uma empresa de produção de site, e aí se o cara chegava com um Corsinha na frente do meu escritório, eu olhava assim, eu falava: isso daí eu não posso cobrar mais de 450, porque ele não vai fazer o site se eu cobrar mais de 450. Aí chegava um com um Camaro na frente, eu falava: isso daí pode pagar 2,5 pau. E aí eu prego aqui que não pode furtar, mas eu furto? É isso que Paulo está falando. E complica para nós aqui, porque a gente estava colocando o mundo lá fora no inferno. Agora a gente está achando que a gente está no mesmo caminho. Vamos continuar. Verso 22. Tu que dizes que não deve adulterar, tu faz o quê? Tu adulteras? E a gente não adultera? Adultera. Porque às vezes a gente não se deita com a mulher do outro, mas ela passa na rua, aquele pensamento a gente não controla, não é? A gente repreende depois, mas controlar é difícil, não é? E aí ele está falando: tu prega aqui em cima que não deve adulterar, e o que tu está fazendo? E complica para nós, não complicou? Complicou para nós agora. Agora nós nem está querendo que o mundo vá para o inferno. Senhor Jesus, tenha misericórdia do mundo agora. Esse é o nosso papo agora. Porque complicou para nós, não é? Vamos lá. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Eu chuto a imagem da Nossa Senhora. Mas, se o Voz da Verdade vir cantar aqui, eu vou colocar a faixinha na cabeça e eu vou ir atrás, porque, é Voz da Verdade. É disso que a palavra está falando. E o versículo 24 dói. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Quem nunca ouviu? Ser crente igual o Diego? Não, prefiro ficar na rua. Ser crente igual o Diego? Prefiro ficar no... nós já ouvimos isso, não é? E é isso que a palavra está dizendo. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. E aqui, Paulo coloca nós, os justos, e os ímpios no mesmo patamar. Ele coloca a igreja de Deus e ele coloca o mundo lá fora no mesmo patamar. E o capítulo 3, que agora a gente vai terminar nele, vem a pergunta:
Que aí nasce essa pergunta, depois de ele colocar os dois no mesmo patamar, nasce essa pergunta, do versículo 1. Então qual é a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem de ser povo escolhido? Qual é a vantagem de ser filho de Deus? Não é? Porque vem essa pergunta, não vem para nós? E ele mesmo responde: muita vantagem em todos os sentidos. Porque o que foi confiado a nós? A palavra. E a palavra é o que transforma. A palavra é o que salva. A palavra é o que traz vida nova. Ela é apta para entrar lá no mais profundo, não é isso que o apóstolo Paulo fala? E transformar a alma. Então ele vai falar, qual é a vantagem então de nós estar aqui dentro e não estar lá fora? Ele vai falar, muita, porque a palavra de Deus está aqui dentro, não está lá fora, mas está aqui dentro. Vamos continuar, vamos para o 9. Mas, convenhamos, ele vai perguntar, pois que somos melhores? É isso que ele está perguntando. A palavra tem muita vantagem de nós estarmos aqui. Por quê? Porque a palavra está aqui dentro. Mas somos melhores? Capítulo 9, versículo 9 está nos dizendo isso. Somos melhores do que o mundo lá fora? Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Estamos no mesmo patamar. Pois já dantes demonstramos que tanto o povo escolhido como os ímpios, tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Nós não pecamos? Pecamos. Como está escrito, verso 10: não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda Deus, não há ninguém que busque Deus. Todos, tanto o seu povo quanto os ímpios, todos se extraviaram e juntamente se fizeram. Não há um que faça o bem, não há nenhum que faça o bem. Sabe por quê? Porque nós fazemos o bem por interesse, fazemos o bem interessado em receber algo de volta, fazemos o bem interessado que as outras pessoas aprovem a nossa atitude, e nisso não há bem nenhum. Verso 13, ele está falando da igreja aqui, só da minha lá, viu? Aqui eu não sei, mas ele está falando da minha lá, da onde eu estou lá no meio, estou no meio disso, viu? A sua garganta é um sepulcro aberto. Deixa o crente abrir a boca para ver. Mas é gerador de contenda, é de murmuração, só fala mal, fala que isso não está bom. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente, peçonhas de áspides, veneno de cobra debaixo dos lábios. É isso que ele está falando. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os pés são ligeiros para derramar sangue. Aquela pessoa é melhor do que eu, não vejo a hora de derrubar não vejo a hora de ver aquela pessoa cair. Em seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem, todos não conhecem o caminho da paz. Não há temor não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz para os que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja e todo mundo seja. E agora nós entendemos o porquê Deus nos deu a lei. Por que Deus mandou a gente ser santo? Por que Deus mandou a gente jejuar? Por que Deus mandou a gente não fazer isso, não fazer aquilo, não matar, não roubar, não adulterar? Por que Deus mandou nós fazer isso? Para calar a nossa boca. Ele mandou a gente fazer isso para ficar provado para nós mesmos que somos inúteis e não conseguimos, com os nossos próprios esforços, alcançar o quê? A salvação. E aí, está a prova que o Evangelho de Deus é o quê? É boas? Não é como qualquer outra religião lá, que a gente é salvo pelo que a gente pratica. Não tem como a
pratica, porque podemos praticar o bem, mas uma hora a gente cai. E aí Paulo vai falar: a lei nos foi dada, a vontade de Deus nos foi dada para que a nossa boca seja calada e não condenamos o mundo, porque somos iguais a eles. Verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da... Nenhuma carne vai ser justificada pelo que a lei manda fazer. Nenhuma carne será justificada pelo que os mandamentos de Deus ordenam a gente fazer. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei foi nos dada para provar para nós que nós somos o quê? Pecadores. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que quando chega nesse ponto aqui, nós, ao invés de dobrar o nosso joelho e clamar por uma saída, fazer como Chapolin, e agora quem poderá me socorrer? Ao invés de a gente fazer isso, a gente cria uma capa de hipocrisia. A gente cria um personagem que se diz santo, e na frente dos irmãos, o irmão Diego é santo, mas dentro de casa não é, no serviço não é, no oculto, quando ninguém está vendo, ele não é. E aqui erra a igreja de Deus, porque quando nós chegamos nesse ponto, a nossa saída, o nosso caminho, sabe qual que é? É correr aos pés do Senhor procurando o quê? Uma saída. Procurando o quê? Salvação. Não se vestir de uma capa de hipocrisia, não se vestir de uma capa de santidade só para aparecer diante dos outros. Por isso que Jesus odiava tanto o hipócrita. Lê lá Mateus 23 para vocês verem. E o verso 21? O verso 21. Ai, graças a Deus que existe esse verso 21. Mas agora se manifestou sem mandamento, se manifestou sem lei, se manifestou sem ordenança, a justiça de Deus, tendo o testemunho dos mandamentos e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória, sendo justificado. Qual que é a palavrinha que está aí? É pelo tanto que eu obedeço a lei? É pelo tanto que eu obedeço o mandamento? Sendo, pois, justificado o quê? Gratuitamente pela graça. Há uma redundância aqui. Gratuitamente pela graça, pela redenção que há o que em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que só Ele seja justo e justificador daqueles que têm o quê? Fé em Jesus. E aí vem essa pergunta aqui, verso 27. Onde está a jactância? Alguém sabe me falar o que está escrito na tua Bíblia aí, Tamar? Onde está o quê? Jactância não está com a NVI? Alguém tem uma tradução diferente aí? Jactância significa arrogância. Onde está a arrogância? Porque eu posso, porque eu obedeci e eu sou superior a vocês, porque eu consegui. Onde está essa arrogância? Não existe mais. Não existe mais. Ela é excluída. Por quê? Porque foi provado para mim que eu sou pecador, que eu não mereço, e que se não fosse a graça dele, eu não estaria o quê? Aqui. Onde está a arrogância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Da fé em Jesus. Concluímos, pois, então, que o homem ele é justificado pela fé, sem as
obras da lei. Pela fé sem as obras da lei. E, irmão Diego, como que você me explica isso? O capítulo 4 vai explicar detalhadamente, mas eu já vou dar uma introdução, para vocês não ficar vagueando. O capítulo 4 vai falar de Abraão. Abraão foi o primeiro. Abraão é o pai da fé. Vamos correr lá para Gênesis? Gênesis eu acho que é o 15. Vamos correr para lá. E a gente já está terminando. Não, 17. Gênesis, o capítulo é o 17, o versículo é o 1. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu quem para ele? E o Senhor diz assim para Abraão: eu sou o Deus todo, anda na minha presença e ser perfeito. E aqui está a explicação de todo o cristianismo. Porque primeiro, a nossa vida se dá na lei. E na lei a gente tem que fazer para alcançar a salvação. Só que ficou bem claro para nós que a gente vai fazer e não vai alcançar a salvação antes, vai ficar provado para nós que nós não conseguimos. Não é isso? Então, o primeiro passo da nossa vida cristã é o que nós entendemos de primeira vez que a gente lê esse versículo. Anda na minha presença e ser perfeito. A gente tem que ser perfeito para poder andar na presença dele. Isso é lei. Eu tenho que ser perfeito para poder entrar. Eu tenho que ser perfeito para poder estar na presença dele. Eu tenho que ser perfeito para poder ser igual a ele. E isso é lei. A gente vai martelar em cima disso, vai lutar em cima disso, mas vamos conseguir? Não vamos, porque o pecado vive dentro de nós. E aí, quando ficar provado para nós que nós não conseguimos, Deus nos manda novamente para esse texto. E aí a gente acha uma outra interpretação desse texto, e a segunda é a interpretação da graça. Agora não é mais a interpretação da lei, e é necessário tanto a lei e graça para que se execute a nossa salvação em Cristo Jesus. E a interpretação da graça, sabe qual que é? Anda na minha presença que você vai ser perfeito. Se você andar comigo todos os dias, você vai ficar à minha semelhança. Se você andar comigo todos os dias, você vai começar a ficar parecido comigo. Se você não me deixar a todo momento ter intimidade comigo, todo momento se relacionar comigo, todo momento me buscar, você vai começar a ficar parecido comigo. E eu sou o quê? Perfeito. E aí nós entendemos a graça de Deus. A graça de Deus é que se nós queremos ser a imagem de Cristo, nós temos que estar o quê? Grudado nele, dia e noite. Senhor, eu não te largo, eu sou um pecador, mas eu não te largo. Eu vou colocar o meu celular para despertar e eu vou passar um momento na madrugada contigo, porque quanto mais nós ficar perto dele, mais parecido nós iremos ficar com ele. E aí o negócio muda. Porque aí a gente começa a ver a transformação. Porque enquanto a gente estava tentando com os nossos próprios esforços, nós não conseguia. Mas agora que nós entendemos isso e vimos que o segredo é estar perto dele, é estar em intimidade com ele, é estar se relacionando com ele, agora o negócio começa a mudar. E aquilo que eu tinha vontade de fazer, eu já não tenho. Mas aquele pecado que eu não conseguia resistir, agora eu não tenho mais vontade de fazer, porque eu estou na presença dele, eu estou perto dele. E a gente vê isso lá no Éden. Deus pegou e falou para Adão: Adão, não peca, Adão, não peca, porque todo dia eu tenho um encontro contigo. Você está na minha presença todo dia, na viração do dia, tu está na minha presença todo dia. Não peca. E Adão fez o quê? Pecou. E quem que faltou ao encontro? Quem que faltou ao encontro na viração do dia? Foi Deus? Não, ele estava lá chamando, não estava? Adão, cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Ah, eu estou escondido porque eu pequei. Isso é lei. Eu não mereço, eu não fiz por onde, então eu não mereço. Essa arrogância tem que ser destruída dentro
das nossas vidas. E a gente tem que ir aos pés do Senhor. Porque se a gente for aos pés do Senhor, ficaremos parecidos com Ele. E aí o pecado vai sair da nossa vida. Os erros vão sair da nossa vida. E esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. Isso não vai te dar liberdade de pecar mais. Isso não vai te dar liberdade de você fazer aquilo que não convém. Isso vai jogar você mais perto do seu Criador, para que dia e noite você esteja com Ele. E aí o milagre, a transformação vai começar a acontecer nas nossas vidas. Amém? Bom, esse é o Evangelho que vocês já servem há muito tempo. Amém? Vá, corre para Ele, não deixe Ele, e tu vai ver o que vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Hoje eu passei do tempo, hein? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.